Vamos lá para mais uma aula de História, referente à terceira avaliação. Livro, Caderno 3, Capítulo 1, páginas 2 a 11. Tópicos: o trabalho, a importância do trabalho, o trabalho no Brasil. Objetivo: enfatizar a importância do trabalho para a humanidade. Por meio do trabalho, os seres humanos criam, transformam e produzem bens e serviços necessários para a vida em sociedade. A importância do trabalho. Todos os dias, dentre outras coisas importantes, precisamos nos alimentar e viver. Você já parou para pensar no que é preciso para termos alimentos, roupas e calçados? O trabalho é necessário para que o ser humano construa, crie ou transforme tudo aquilo de que necessita para sobreviver. Atualmente, as pessoas especializam-se para realizar certos tipos de trabalho, como, por exemplo, o professor que se especializa para ensinar crianças de educação infantil, ou crianças do 1º ao 5º ano, professor de matemática, professor de história. Também nós temos o médico que pode atender crianças ou idosos. Isso que é se especializar para exercer um determinado trabalho. Tudo isso deu origem a diversas profissões que são muito importantes para garantir que as pessoas tenham de tudo o que precisam para viver. Vejamos, interpretando o texto, a invenção do emprego. Vamos à leitura. No início, todo mundo fazia de tudo: buscar água no rio, cortar lenha, fazer o próprio arco, a flecha, o escudo, caçar um javali aqui, outro ali. E assim se ia o dia, como todo mundo na correria, até que o homem chamou o outro e fez uma proposta. Trocava um javali aqui por uma limpeza na casa. Teve um sim como resposta. Depois chamou outro e ofereceu um ar para construir o seu barco, e assim foi fazendo de cada homem seu empregado. Enquanto eles trabalhavam, ele ficava sentado. É espantoso. O inventor do emprego foi um preguiçoso. Esse texto é de Ricardo Silvestrin. É tudo invenção. O trabalho no Brasil. O trabalho pode ser exercido de diversas formas. Atualmente, há vários profissionais que executam alguma atividade em troca de um pagamento. Existe, por exemplo, o operário, que trabalha na fábrica, o vendedor de loja, que atende o cliente na loja. Temos também o agricultor no campo, que trata das plantas, cuida dos animais. O programador de computadores, capaz de criar comandos de todos os tipos. O web designer, que é a pessoa responsável por criar sites na internet. Por exemplo, nós temos o trabalho voluntário, que representa atividades que são realizadas sem que exista uma remuneração, ou seja, recompensa por algum serviço prestado, por algum serviço que ele exerceu. Um exemplo desse tipo de trabalho é a distribuição de refeições que algumas pessoas fazem aos moradores de rua. Ao longo do dia, realizamos diversos trabalhos que garantem o bem-estar, como, por exemplo, lavar louça, limpar o quarto, entre outras coisas. Mas nem sempre foi assim. Você estudou que no passado os trabalhadores no Brasil eram pessoas escravizadas de origem africana ou indígena. Escravizados, podemos dizer que eram pessoas que trabalhavam por apenas um prato de alimento, um prato de comida. Trabalhavam e recebiam por esse trabalho apenas um prato com alimentos. Importante: no Brasil existem leis que proíbem o trabalho para crianças e adolescentes menores de 14 anos. As crianças devem dedicar-se aos estudos, ter tempo para brincar e desenvolver-se de maneira saudável. Ou seja, a criança não trabalha, a criança tem que estar na escola, aproveitando as fases de seu crescimento, crescendo de maneira saudável. Vamos à leitura do texto sobre o assunto. Em todo o Brasil, a mão de obra de crianças e adolescentes ainda é explorada de forma indiscriminada, ou seja, de forma incontrolada, e explorada
quando ela é colocada para trabalhar muito e contra o que manda a lei, ou seja, criança de 14 anos não pode trabalhar, criança tem que estudar. Os direitos à infância e à educação são negados para quase 3 milhões de crianças e adolescentes no país, de acordo com a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. As crianças que trabalham de forma irregular de forma ilegal, contra a lei, têm um mundo de aprendizados, sonhos, brincadeiras e proteção substituído por uma rotina de responsabilidades, posição, perigo, risco e traumas. Muitos traumas devido ao trabalho infantil. Esse texto é de Sônia Mascaro do Nascimento e Gleibe Preti, o Brasil e o trabalho infantil. Vamos às atividades, referente às páginas 4 e 5. A primeira questão: quais são os trabalhos descritos no texto? Veja, aí nós temos, você vai marcar, aí nós temos cortar lenha, costurar uma roupa, caçar um javali, cozinhar uma refeição e limpar a casa. Aí você marca, você vai marcar no seu livro, cortar lenha, caçar um javali e limpar a casa. Na segunda questão, o que foi obtido com os trabalhos descritos no texto? Veja, uma refeição com salada, carne de sobremesa, um arco e flecha, a limpeza da casa ou um barco? Você vai marcar um arco e flecha, a limpeza da casa e um barco. Na terceira questão, em sua opinião, o texto descreve pessoas que viveram no passado? O texto fala que somente o trabalho do agricultor, de cultivar a terra, faz parte somente do passado ou da atualidade? Vejamos que o texto nos mostra também a nossa atualidade, o nosso trabalho com o agricultor. O agricultor, o trabalho dele que nos fornece alimentos, como feijão, o arroz, as frutas e os legumes. Na quarta questão, de acordo com o texto, o que é o emprego? Vejamos. É quando uma pessoa exerce uma atividade em troca de um pagamento, por exemplo, limpar a casa de um javali. Continuando nas páginas 6 e 7. Na primeira questão, ligue corretamente o trabalhador ao resultado do seu trabalho. Observe as imagens e você vai ligar corretamente o trabalhador de acordo com a função que ele faz. Nós temos o mecânico, o oleiro, que faz os vasos, e o agricultor, você vai ligar para essa cestinha de alimento. Segunda questão: quais são os trabalhos realizados dentro de uma escola? Faça uma lista dessas atividades. Vejamos: ensinar, limpar, atender ao público, administrar, organizar livros, organizar documentos, entre outros trabalhos que pode ser exercido na escola. O que é o trabalho? Ele pode ser definido como ações humanas que visam obter como resultado algo que beneficia o indivíduo ou um grupo. Na terceira questão, leia o relato de Ana, complete-o com as palavras disponíveis no quadro. As palavras que estão no quadro: cientista, vendedora, sapateira e cozinheira. Vocês vão completar os espaços em branco de acordo com o relato que a Ana está fazendo. Veja. Em minha família há diversas profissões. O meu avô era sapateiro. Ele aprendeu a fazer sapatos com o pai dele. Sabia consertar e tingir de outra cor. A minha mãe tentou aprender essa profissão, mas não gostou muito. Ela decidiu que seria vendedora. O que ela mais gosta é visitar os clientes e perceber que estão satisfeitos. Eu estou indecisa. Às vezes penso que poderia ser cozinheira para preparar lanches e pratos deliciosos. Também seria muito divertido se eu fosse cientista. Eu poderia ficar o dia todo no laboratório pesquisando e descobrindo novidades. Na quarta questão, escreva o nome de profissões que você gostaria de exercer. Explique o motivo de suas escolhas. Você vai descrever aqui a profissão que você gostaria de exercer: o professor, o médico, o advogado,
Por que você gostaria de exercer essa profissão? Você pode estar pedindo ajuda para a mamãe auxiliar você nessa questão 4. Atividades nas páginas 5, 6 e 7.